Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Você confia nas pontas de prova do seu multímetro? Você acha que elas são iguais às outras que existem no mercado? Bom, a gente vai tirar essa dúvida, nós vamos avaliar alguns conjuntos de pontas de prova de multímetro e vamos mostrar que não é bem assim e que a gente precisa tomar extremo cuidado com a ponta de prova. Muitas vezes a gente condena até um instrumento e mal sabe que o grande problema ali não é o instrumento em si, e sim as pontas de prova que nós estamos utilizando. Ok? Existem muitas diferenças, inclusive nas pontas originais que vêm com multímetros, especialmente os mais baratos, que são pontas de baixa qualidade. Então vamos fazer uma análise rápida aqui de algumas propriedades importantes das pontas de prova e depois nós vamos fazer medidas. Eu vou utilizar para as medidas de resistência da ponta o meu miliomímetro, que é projeto aqui do canal, mas eu vou mostrar em paralelo um outro método que dispensa o miliomímetro e pode ser usado com uma simples fonte, um resistor e um multímetro convencional. A gente faz um teste muito aproximado do que o miliomímetro faz, ok? Bom, primeiros fatores aqui importantes da ponta de prova. A maior parte das boas pontas ela tem uma especificação de categoria. Aquela mesma categoria de segurança que a gente vê CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4, a gente também precisa ver isso na própria ponta. Como a gente tem nessa aqui, indicando ser uma ponta CAT 3 600 volts 10 amperes. Essa é uma informação muito importante, porque a gente sabe qual o limite de isolamento que ela foi testada, e a segurança dela está em cima dessa informação, desde que, obviamente, seja fidedigna, né? Que o fabricante seja sério. Bom, esse é um ponto importante. Outro ponto importante nela seria a questão do acabamento dela. Então, por exemplo, pontas modernas e mais caras utilizam silicone no revestimento externo. As pontas mais baratas utilizam normalmente PVC. Então, essa daqui, por exemplo, é PVC, ela é um pouco mais rígida e ela pode queimar. Ela queima com maior facilidade. Encostar um ferro de soldar nela ou algo do gênero facilita. Essa daqui, por exemplo, já é uma ponta de silicone. Ela é extremamente flexível e o silicone não queima com facilidade. Você pode encostar o ferro aqui que não vai queimar. Tá? É claro que eu não posso deixar direto, né? Mas ela é muito mais resistente, muito mais flexível. Isso é uma ponta, normalmente uma ponta mais cara, né? Outra coisa seria relativa à própria resistência dela, o que a gente vai medir aqui. Porque toda ponta de prova tem uma resistência. Obviamente é um pedaço de fio, mas ela tem uma resistência. Essa resistência não é zero, ela é acima de zero. O ideal é que fosse zero, mas não é. Então, quanto menor a resistência, melhor. A gente sabe aí pela segunda lei de Ohm que a resistência de um determinado condutor ela é diretamente proporcional ao comprimento desse fio, ou seja, quanto mais longo, maior a resistência. Então não é interessante que você tenha uma ponta de prova que meça 3 metros, porque isso vai introduzir uma resistência muito maior. Embora possa ser confortável você ter uma ponta de prova com um fio mais extenso, o ideal é que ela tenha um fio relativamente curto. Tá? Isso vai diminuir a resistência interna dela. E ela é inversamente proporcional à área da seção reta, ou seja, à espessura do fio. Quanto mais grosso o fio, menor a resistência. Okay? Isso significa que também ele vai suportar maior corrente, por ter uma bitola maior. Então, diminuir a resistência, aumenta a capacidade de corrente desse fio. Okay? E, obviamente, ele é diretamente proporcional ao coeficiente de resistividade. Isso depende do material, normalmente cobre, tá? Que é um bom condutor. Mas, falando apenas em dimensões, ela é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à espessura. Isso é a resistência da ponta de prova. Outras características especiais são essas pontas que têm acabamento aqui, que você protege, né, oculta a grande parte da ponta para evitar curto-circuito. Isso aqui é muito interessante dependendo do tipo de medida. Pontas finas, pontiagudas, facilita você ir em pontos muito delicados do circuito, especialmente SMD, né, que tem uma dificuldade. Pontas muito grossas aqui tem uma dificuldade maior. O acabamento dessa ponta aqui, onde você faz efetivamente a medida, se ele é revestido ou não com uma película dourada de maior condutividade. Alguns dizem que é banhada a ouro, mas eu diria que é banhado com um condutor
que melhora a performance da ponta, tá? Você pode ter aí no mercado. Tem algumas marcas famosas, inclusive tem uma marca americana chamada Probe Master, que é considerada a melhor ponta de prova aí, uma das melhores do mundo, né? Tem uma resistividade baixíssima, geralmente feita com silicone, e várias especificações muito relevantes aí na ponta de prova. Eu vou fazer testes aqui com pontas de prova de marca e pontas de prova comuns. Nós vamos fazer uma avaliação entre elas, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer utilizando inicialmente aqui o milhomímetro, mas a gente depois mostra como é feito com um multímetro comum e uma fonte, tá? O meu milhomímetro agora está equipado com essas pontas Kelvin aqui, de 4 fios, o que vai facilitar a nossa medida. Eu vou medir a resistência dessas pontas de uma para outra. Por exemplo, essa ponta de prova aqui é uma ponta de prova de um multímetro antigo. É um multímetro estilo ICEL, Minipa, etc. Acompanhava esse tipo de ponta aqui na época. Eu vou fazer uma medida e a gente verificar a resistência. Primeiro a ponta de prova preta. E para cá é a quantidade de miliohms. Então eu estou com 223 miliohms. Isso é uma resistência muito alta. Se eu tiver uma corrente elevada no circuito, essa resistência aqui vai promover uma queda de tensão razoável na ponta de prova. Tudo que eu não quero. Eu não quero que tenha uma queda de tensão na ponta de prova, como se fosse um resistor. Mas vai acontecer, especialmente se eu tiver uma corrente alta. Aqui entra a lei de Ohm, né? Onde a minha tensão de queda no fio da ponta de prova vai ser essa resistência aqui vezes a corrente. Então, quanto mais alta a corrente, maior a queda. Essa é uma resistência alta, 223 miliohms, tá? Eu sabia que essa ponta aqui já não ia ser muito boa, porque ela é antiga. Vamos ver se a ponta vermelha também tem a mesma medida, para ver se elas são ruins mesmo, ou se foi uma ponta... Essa aqui está um pouco melhor, né? A vermelha está com 166 miliohms. Mesmo assim, ainda um valor alto, ok? Agora, eu vou pegar uma ponta de prova que acompanha os multímetros mais novos da OOM e da Hantek, que seria esse tipo de ponta de prova. Ela também usa fios de PVC, não são de silicone, não são das mais caras, mas com certeza vão ter um resultado melhor. Vamos colocar aqui, testar a ponta vermelha. De vermelho para vermelho. 24 miliohms, um valor baixíssimo. 24 miliohms. 23 agora. Excelente. Deixa eu testar a preta, para ver se é igual. Pega aqui na pontinha. Igual, 24 miliohms. 23. Perfeito. A ponta nova acompanha esses multímetros mais novos que eu tenho testado aqui no canal. Agora eu vou testar essa ponta aqui, que é uma ponta bem barata, que você compra aí ou que acompanha os multímetros desses de baixíssimo custo. Tipo aqueles amarelinhos e tudo mais. Uma ponta bem simples, mas ela é nova, ok? Aqui ele informa que é um CAT 3000 volts. Não dá para confiar numa ponta com esse acabamento, né, com um fio tão fininho quanto esse. Provavelmente tem uma resistência alta. Vamos medir aqui e ver quanto dá nessa ponta nova, né? Olha, 87 miliohms, 86. E na preta, até maior. Deixa eu ver se tem algum contato aqui. 99 na preta, quer dizer, é um valor alto também, ok? E vamos medir essa ponta de prova, que é da Siglent, mas ela é uma ponta bem comprida, ela é bem mais comprida que aquela outra. E aqui eu preciso colocar um pino aqui de adaptação, porque eu não consigo medir lá dentro. Então vou botar esse pino aqui. E vamos medir daqui a vermelha para cá. Essa é uma ponta bem mais cara. Vamos lá. 29, um pouco acima
daquela outra ponta nova lá que eu mostrei, 29 miliohms, bastante razoável, um pouquinho acima, talvez por causa do comprimento desse fio, tá? Mas em termos de qualidade, ele está ok. Esse fio, ele tem pelo menos 50% mais de comprimento do que aquele outro lá. Ok. Bom, então, por categoria, a ponta da Siglent, que é uma Cat3 10 amperes 1000 volts, e a ponta dos multímetros Ohm e Hantek, que é uma Cat3 600 volts 10 amperes, mediram com uma resistência extremamente baixa, ou seja, a queda de tensão ali vai ser pequena e é uma ponta que pode ser considerada boa. Ok? Agora eu vou mostrar um método para você utilizar uma fonte e um multímetro para fazer o mesmo tipo de teste. A gente compara os valores com um miliohmímetro, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, a ligação é muito simples. Eu vou pegar a fonte de alimentação, colocar uma determinada tensão, 10, 20 volts, 30, depende da corrente que você quer. Vou colocar esse resistor de fio aqui, a entrada da fonte nele. Esse aqui é um resistor de fio de 68 ohms, tá? De 15 watts. Para quê? Para fazer uma queda aqui de tensão e controlar a corrente, tá? Então, a fonte entra aqui. Na saída da fonte, eu vou ligar a minha ponta de prova aqui. E a outra ponta da ponta de prova no negativo da fonte. O positivo entra aqui, entra no resistor em série. Ou seja, é um resistor em série com a ponta de prova. A ponta de prova vai ser um segundo resistor. Eu vou fazer um divisor resistivo. Aqui é o primeiro resistor e o segundo resistor é a própria ponta. E eu vou medir a tensão de queda na ponta de prova. Com isso eu calculo a resistência dela. Tá? Porque eu vou ter uma queda aqui e outra na ponta de prova. A ponta de prova fecha o circuito com a fonte. Espero que tenha ficado claro. Tá? Então vou lá. Eu vou pegar uma ponta de prova, por exemplo, aquela ponta mais simplesinha que deu 80 e poucos, né? Miliohms, essa daqui. Eu vou ligar a primeira parte aqui. A segunda parte eu vou conectar direto no negativo da fonte. Aqui. Ok. Esse voltímetro, ele vai estar ligado nas extremidades da ponta de prova também. Ou seja, aqui onde vai o negativo e o positivo aqui do lado de cá, fazendo a medida da tensão de queda na ponta de prova. Tá? Então eu vou ligar agora a minha fonte com 20 volts. E vamos ver. Bom, com 20 volts, ele caiu 0,03 volts. Tá? Além disso, eu preciso da corrente que passa aqui. Uma opção é você botar um amperímetro aqui em série. A minha fonte, ela mede a corrente que está passando. Então eu posso usar ela como o fator multiplicador. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. A fonte está indicando aqui, ó, 0,267 amperes. Tá? Estou injetando 20 volts. 0,267 amperes em 0,03 volts. Como é que é a lei de Ohm? Tensão igual a resistência vezes a corrente. Então eu vou pegar a tensão medida, que é 0,03 volts. Voltando aqui. 0,03 volts. Dividir pela corrente. 0,268 amperes. Eu vou ter o valor da resistência. Ele está indicando 112 miliohms. 112 miliohms para essa ponta de prova. Agora eu vou pegar aquela ponta de prova que, salvo engano, essa daqui mediu 90 e pouco, né? A gente pode depois comparar lá no miliohmímetro. Eu vou pegar agora a ponta de prova que teve uma boa medida. Essa daqui, mais curtinha, mediu 20 e poucos miliohms, né? Vamos ver se a gente consegue os 20 e poucos miliohms com ela. Então vamos lá. Primeira parte eu conecto aqui. Ok. A segunda vai no negativo. E ligo aqui também o voltímetro, para a gente saber qual é a tensão de queda. E já está lá. Ele já está alimentado, né?
ele está mostrando 0,0073, tá? 0,0072 volts, né? 72 e 73. Vamos lá, 0,0072. Essa é a tensão que eu tenho. Agora, a corrente que está indicando aqui, 0,268 amperes, dividido por 0,268. 26 miliohms. 26 miliohms. Lembra que a gente mediu isso aqui 24 no milímetro? Olha, o cálculo saiu super preciso aqui, né? Vamos até fazer uma prova dos 9 agora, imediatamente. Deixa eu desligar aqui a fonte. Vamos testar ela direto no milímetro. O milímetro está ali, ó. Tá ligado. Vou a mesma ponta para ver se qual o valor que dá. Olha lá, deu os 24 que a gente tinha medido. Até um pouco menos aí, 23, ó. Ou seja, o milímetro, claro, mais preciso do que essa medida que a gente fez com o cálculo, mas é totalmente possível você fazer essa medida aqui usando o voltímetro em uma fonte. Se a fonte tiver amperímetro, ótimo, você já coleta o valor de lá. Se não tiver, você vai ter que usar 2 multímetros, né, para ficar prático. Você vai colocar esse aqui em paralelo com a ponta de prova e vai botar um em série aqui. Um outro na função de amperímetro em série com resistor. Aí você pega essa corrente aqui para usar no cálculo. O cálculo basicamente é pegar o valor da tensão e dividir pelo valor da corrente. Aí você acha a resistência do cabo. Se você não tem um miliamperímetro, o que é muito provável, já que não é um instrumento tão comum, faça esse teste com o resistor, a fonte e o voltímetro para avaliar o estado das suas pontas de prova. Tá? Com isso você vai saber se você tem uma ponta de prova que está sendo fiel, está ajudando o multímetro a ser preciso ou não. Eu diria que uma boa referência são valores aí da ordem de 20 a 40 miliohms, ou até 50 em alguns casos, né, as pontas mais simples. Acima de 50 miliohms, você já começa a introduzir um erro que pode ser considerável dependendo da corrente a ser medida. Tá? Vai atrapalhar. Ou a tua ponta já está com algum problema. De repente ela foi boa um dia e por algum motivo, algum abuso que ela sofreu, do tipo muita corrente passando, pode ter deteriorado o condutor, pode ter havido algum tipo de oxidação. Ou seja, a ponta pode estar numa situação pior por ser antiga, né, por ser muito usada. Isso pode estar atrapalhando. Então vale a pena fazer esses testes, medir, ver se vale a pena manter essa ponta ou substituir por uma nova. Uma nova que seja de qualidade, né? Não vale a pena comprar aquelas pontas de 20 reais ali na loja, ou de 10 reais, tipo essa aqui, que não pesa nada, por sinal, parece que é um peso pena, né? Isso aqui é um plástico muito ruim, que vai introduzir uma série de problemas. Uma medida despretensiosa, não uma medida feita por um técnico ou um engenheiro, essa ponta pode atender. Uma medida que não tenha precisão, tá? De baixa potência, baixa corrente. Mas se você quer fazer medidas e aproveitar o máximo do seu instrumento, medidas precisas, utilize uma ponta boa. Tá? Vale a pena pesquisar os melhores modelos e fazer esses testes aqui, que são simples, qualquer um pode fazer. Tá? Então, pessoal, recapitulando, o teste da resistência da ponta é importante porque ele está diretamente ligado à qualidade da ponta. Essa qualidade, tanto para queda de tensão, tanto quanto para a capacidade de corrente. Então, vale a pena uma ponta com uma baixa resistência. E os outros aspectos eu já citei. Revestimento da ponta aqui em silicone, facilita muito, evita que queime e tudo mais, é muito mais flexível, mais fácil de trabalhar. Pontas com boa proteção e bom isolamento, bom acabamento, fisicamente você pode observar, e pontas com bom revestimento aqui. De preferência, aquelas pontas douradas costumam ter melhor contato. Inclusive naquele teste de continuidade, quando a gente junta as pontas, né, para verificar se está fazendo contato lá no buzzer, uma ponta ruim, ele vai ter dificuldade de fazer uma rápida resposta naquele contato que você faz no teste de continuidade. Também é uma outra prova que você pode fazer para avaliar não só o multímetro, quanto a própria ponta em si.
Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, um overview sobre pontas de prova, mostrar que elas são diferentes sim entre elas e vale a pena fazer testes periódicos nas suas pontas de prova. Muitas vezes você tem 2, 3 multímetros e você tem pontas antigas guardadas, ou você quer comparar, às vezes a ponta de um multímetro ela está melhor do que a dos outros, né? Então vale a pena você usar essa melhor, né? E dá para você fazer esse teste e verificar essa condição de uma forma bem prática e simples, ok? Se vocês gostaram aí dessa dica, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.